duas sugestões que eu apontaria era os órgãos decisores descerem ao terreno, ou verem ao terreno. Por exemplo, o Procurador-Geral da República foi público e notório que me deu alguma celeuma a afirmação de que é uma espécie de rainha de Inglaterra. O Sr. Procurador-Geral está a dizer uma verdade. Ele, de facto, tem poucos poderes, tem muito poucos poderes relativamente àqueles que devia ter. Mas, sendo a magistratura do Ministério Público uma magistratura onde há, de facto, uma hierarquia de alguma forma vincada, eu lamento que ele não tenha tido o tempo, o espaço, a criatividade, seja o que for, para vir ao terreno, para visitar os diversos serviços do Ministério Público espalhados que existem em todas as comarcas do país e para aí transmitir com a sua presença, com a sua inteligência emocional, com o seu bem-querer, com o seu querer fazer melhor, para aí não ter, de facto, deixado uma marca que, apesar de todas as limitações que existem, apesar de todos os constrangimentos, quando os homens querem fazer diferente, quando querem fazer melhor, podem fazer melhor. Um exemplo. Penso que os coordenadores do Ministério Público nas comarcas estão a ser escolhidos, salvo raras exceções, por aqueles que são mais velhos na carreira. Ora, o ser mais idoso numa carreira, o ter mais anos de uma função, isto não é como na tropa, portanto não dá, ou pode não dar, uma especial vocação e, sobretudo, uma especial disponibilidade, em especial savoir-faire, para ser o coordenador de uma comarca. Se calhar há magistrados mais novos, mais bem dotados do ponto de vista da liderança, etc, etc. Portanto, aqui, logo na escolha dos coordenadores, eles deviam ser escolhidos sobre aqueles que, efetivamente, no terreno e em cada comarca, tivessem demonstrado especiais qualidades para coordenar. Este trabalho não é feito, as coisas são feitas no gabinete, no conforto dos gabinetes de Lisboa, e isso dá sempre mau resultado. Esta crítica, que é uma crítica construtiva, uma crítica positiva, se deve levar também para o Conselho Superior da Magistratura, que, sendo o órgão de gestão e disciplina dos magistrados judiciais, e disciplina até pode ser de gestão, que realmente gera muito pouco e não consegue realmente cumprir esta função, que é uma função, digamos, para as pessoas perceberem, de recursos humanos. E aquele órgão, o Conselho Superior da Magistratura, no que tange à gestão dos juízes, devia de ter uma capacidade equiparada, salvo as devidas diferenças, àquilo que é o gabinete ou o departamento de recursos humanos de uma multinacional. Porque se numa multinacional o diretor de recursos humanos, ou numa empresa grande, o diretor de recursos humanos tem que gerir diversas sensibilidades e consegue gerir, e em número superior àquele que é o número total de magistrados judiciais no país, é realmente constrangedor que, ao longo dos anos, os juízes, que são a peça fundamental no sistema de justiça, porque são pessoas, não há sistema que funcione, não tenham, de facto, um eficaz, um bem apetrechado órgão de gestão. Portanto, podem fazer as reformas que quiserem, a Troika pode dar as sugestões que quiser, porque elas não vão nunca traduzir-se, a sua implementação não vai nunca traduzir-se numa melhoria efetiva, numa melhoria realmente da boa administração da justiça, enquanto não se atuar naquilo que é o fator mais determinante, mas também mais sensível, que é o desempenho das pessoas, que é de facto aqueles que são as peças importantes no puzzle, conseguirem ter a capacidade de superarem algumas barreiras e alguns tabus e perceberem que é preciso fazer mais, é preciso fazer melhor, sem mais dinheiro, aliás, até com menos dinheiro. Por exemplo, e para concretizar o que eu estou, o juiz sai da faculdade, antes de ser juiz faz o seu curso na faculdade, faz o seu tirocínio depois no SEG e é colocado numa comarca. Ele tem que ser um super-homem e uma super-mulher. Nas empresas, estamos sempre a falar do fator de recursos humanos, portanto, da boa ou da eficiente atuação sobre os recursos humanos. Numa empresa, ninguém, por muito bom, um gestor, por muito bom aluno que tenha sido no seu curso de gestão, por muito bom que tenha sido no estágio já na empresa, ele não vai começar sozinho e não vai começar abandonado, como os vezes é abandonado numa comarca, a decidir, enfim, assuntos extremamente sensíveis, extremamente importantes. Ora, o juiz começa, devo dizer da experiência que tenho, que os juízes, regra geral, quando começam as suas carreiras,
começam cheios de bons sonhos, começam repletos de boa vontade para darem o seu melhor. E começam naturalmente porque são jovens, carregados de dúvidas. Ao fim de 10 anos, se formos avaliar os bons juízes, aqueles que foram muito bons no primeiro e no segundo ano, regra geral, eles têm mais autoconfiança, porque passaram já por diversos tribunais, são muito mais à vontade em gerir as audiências, mas desguarneceram se calhar a sua parte de rigor horário, porque também nunca ninguém lhes ensinou a gerir bem o tempo e, portanto, continuam a marcar para as 9h30 os julgamentos, mas no primeiro ano chegavam às 9h30. No segundo ano chegariam às 9h30, ao fim de 10 anos já chegam às 10h30 ou às 11h. Porque ninguém lhes disse que fazer esperar as testemunhas dos advogados 1h, 1h30 tem um peso negativo tremendo. Nas empresas isso seria impossível. Outra coisa, nas empresas é impossível, sob pena de despedimento, as pessoas errarem sempre nos mesmos temas, sempre nas mesmas matérias. Porquê? Porque alguém mais velho, mais experiente, dá apoio, dá amparo a que os lapsos sejam de facto corrigidos e que haja uma evolução. Na magistratura não, o tempo é mal gerido, o recurso é mal gerido e vemos aberrações como sejam as pessoas progredirem na carreira só pelo recurso do tempo e não dar a oportunidade àqueles que têm mais vontade, que têm mais capacidade, terem uma ascensão na carreira diferenciada, positivamente diferenciada. Enquanto isto não for resolvido, duvido que a justiça melhore, porque ela não melhora só por decreto, ela não melhora só por boa vontade dos dirigentes, ela melhora quando o modelo for diferente. E quando aquilo que foi testado noutras organizações, estamos sempre a falar da gestão de pessoas, quando aquilo que foi testado noutras organizações com êxito possa, salvo os devidos exageros, portanto adaptar à realidade da justiça, possa ser implementado. Eu não estou a dizer que alguém possa mandar na consciência de um juiz e pedir para decidir A ou decidir B, não. A parte decisória tem que ser apenas... na parte de gestão. Estou a falar apenas na parte da gestão. Eu não posso, o que eu tenho visto ao longo dos anos é que tribunais onde já grandes, comarcas onde já têm vários juízes e não haver, passa a expressão, coisas queimando na parte da gestão, que alguma vez os resultados sejam positivos. Eu não posso admitir que um juiz que esteja realmente atarefado com aquilo que nós dizemos, apelhado de processos. Eu de facto não posso exigir que ele despache todos ao mesmo tempo, mas eu não posso condescender com o facto de alguns processos precisarem de um parágrafo para terminar e não haver alguém que diz, Sr. Doutor fulano tal, por favor, vamos aqui identificar os processos que num dia os resolvemos. Portanto, o juiz não aprendeu isso por ele, porque ele de facto nunca teve formação para isso. Os advogados, os gestores, os engenheiros vão aprendendo isso porque há alguém mais velho com poder de mandar bem, de orientar, que lhes incute essa racionalização de tempo, racionalização de recursos, e os nomes técnicos que isso tem. E essa reforma, que é uma reforma que se pode fazer sem mais custos, é uma reforma de bom senso, é uma reforma de escolhermos as pessoas certas para novas funções. E eu até me permito dar um exemplo que é público. Há um juiz desembargador, que eu não tenho qualquer ligação familiar ou pessoal com ele, sou apenas um constatador e um observador, que é o doutor juiz Paulo Brandão, que é desembargador e aceitou ser presidente da comarca do Açuga. É um teste, portanto, as novas grandes comarcas. O que me quer parecer é que ele tem uma paixão enorme pelo desempenho daquele novo cargo que foi criado. E o que me quer parecer é que ele tem tido um contributo importante para que uma nova realidade vingue pela positiva. Oxalá que assim aconteça. Ora, esta realidade, quando o Sr. Juiz Paulo Brandão começou a ser juiz, não existia. Quando eu comecei a advogar, não existia. Esta nova realidade de uma grande comarca. Não sei se vinga este modelo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu vejo um juiz em novas funções, um juiz que até já é desembargador e não se importa nada de estar em funções como mero presidente de comarca, e o mero aqui é elogioso até. Portanto, há disponibilidade, certamente, da parte de outros magistrados a abarcarem desafios e abraçarem desafios para novas realidades. E, portanto, eu não me espanta que encontrássemos excelentes líderes, juízes líderes de um conjunto de comarcas para funções tão simples quanto ensinar, depois de terem a formação adequada, a ensinarem os juízes a gerirem bem o seu tempo e a distinguirem aquilo que é absolutamente distinguível.
a concentrarem-se em que é impossível mantermos este figurino, que, por exemplo, tem tantos quistos. Como é que se pode marcar para as 9 horas ou para as 2 da tarde um julgamento e mandar vir 20 testemunhas? Como é que isso é possível? Se fosse numa comarca, pronto, era um juiz, era aquele sujeito, aquele senhor juiz que era deferido. Não, mas isto é transversal. Todo o país tem este problema. Todo o país judicial tem este problema. Se tivéssemos um ecrã gigantesco, dividido em quadradinhos, e os quadradinhos fossem a comarca, às 9 horas, 9h30 ou às 2, 2h30, víamos os milhares de pessoas que vão ao tribunal e que vão para casa. Dizem, é preciso recursos, é preciso mais dinheiro para gerir isto. Não, é preciso bom senso. Como o juiz manda no seu gabinete e manda em si, e não há ninguém que o faça refletir, que o faça pensar que isto pode ser modificado sem prejuízo para o juiz e com grande vantagem para todos os cidadãos que vão ao tribunal, portanto, com vantagens para os clientes, para os cidadãos, afinal, para os advogados, para toda a gente. Enquanto este pequeno modelo não for implementado, não há resultados. Portanto, grandes resultados da maioria da justiça conseguem-se com pequenos passos. Os pequenos passos têm que ser, são novos passos. Por isso é que chamei à colação aqui o caso da comarca do Baixo Volga. E, portanto, deve haver, de certeza, pessoas. Eu acho que os juízes bons e aqueles que produzem, aqueles que trabalham, eles não têm nenhum incentivo para serem bons, para serem produtivos, para serem organizados, para serem bons. Não têm nenhum incentivo. Mas ainda estarão disponíveis para terem funções para uma nova realidade, para terem funções de liderança. Não custa ser liderado, custa liderar. Eu penso que há muitas boas vontades que se estão, há de certeza, que se estão que não são aproveitadas e que estão a esvanecer, porque não há, de facto, da parte de quem manda, pôr os pés ao terreno e ir ver realmente o que é que podia ser modificado. E outros exemplos poderia